Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais uma live, nossa live de quinta-feira, live da nossa comunidade MME 180K. Né? Para quem não me conhece, sou o Michel Scosteg, advogado, e tem meu projeto que hoje eu ajudo outros advogados a conquistarem um faturamento já no primeiro ano da sua advocacia até R$180 mil. Aquele advogado que ainda não alcançou o resultado também, o advogado que é recém saído da faculdade já no primeiro ano, ou aquele advogado também que não conquistou ainda o seu faturamento desejado. E esse é um projeto que eu criei e que eu venho ajudando, né, auxiliando esses advogados a trilhar o caminho que eu trilhei. Se foi possível para mim, é possível para você também, para você advogado que está iniciando, o advogado que está há algum tempo na advocacia também e que não alcança o resultado. Eu venho por aqui dando algumas dicas, quebrando alguns paradigmas, porque toda dificuldade que a gente tem normalmente parte da nossa própria cabeça, né? Nós mesmos é que criamos as nossas barreiras, baseado no quê? Baseado na criação que a gente teve, muitas vezes dos próprios familiares, baseado nos conceitos que vêm da faculdade, onde você vai demorar 10 anos para conquistar um espaço na advocacia, ou que se você, que é o nosso tema de hoje, se você não tem familiar na advocacia, se você não tem um nome para compor a sociedade com você ou a parceria com você, você não consegue alcançar esse resultado. E isso nada mais é do que paradigma. E nosso tema de hoje é justamente esse: não tem familiar na advocacia. E agora? A maioria dos advogados que se formam, hoje nós somos aí no Brasil mais ou menos 1,2 milhão de advogados no Brasil, né? E a maior dúvida dos advogados, a pergunta mais frequente que os advogados que estão se formando, que saem da faculdade ou que estão tentando advogar, estão tentando sustentar sua advocacia, é essa pergunta: eu não tenho familiar na advocacia. E por que eu escolhi esse tema de hoje, pessoal? É meio pessoal isso, tá? Porque eu lembro que quando eu decidi ser advogado, quando eu decidi fazer direito, sem nenhuma condição financeira, sem nenhuma condição, sem ninguém famoso na advocacia, sem ter familiar na advocacia, a primeira frase que a minha mãe me disse foi isso: para que tu fazer isso se tu não tem ninguém na família que é advogado, ninguém para te auxiliar, ninguém para te ajudar? Advogado precisa conhecer outras pessoas, Então é justamente isso. Esse tema de hoje é meio pessoal e que eu queria compartilhar com vocês que isso não me travou, isso não segurou o meu objetivo, que era empreender na advocacia, que é empreender na advocacia, que era na época vencer e ter um faturamento digno para ser um advogado. Então esse tema de hoje, que é não tenho familiares na advocacia e agora, esse é uma pergunta mais frequente que eu recebo de advogados que iniciam ou advogados que já estão advogando, mas não conseguem o resultado, né? Então o maior paradigma colocado, um dos maiores paradigmas colocados na tua mente é justamente isso: não tem família, não tem um nome forte já na advocacia, e aí, como é que eu vou criar um escritório, como é que eu vou sustentar minha advocacia? E aí é por isso que eu queria falar sobre esse tema de hoje. É um tema, volto a dizer, um tema meio pessoal, que eu passei por isso e eu quero compartilhar com alguém também que passa por isso, ou que passou por isso, ou que vem passando por isso. Então, as crenças limitantes é um fator importante para que você não alcance seu sucesso. A crença limitante você acaba trazendo desde a faculdade ou desde a sua criação, dependendo de onde você foi criado e com a família que você foi criado, é que você vem mandando mensagem para o seu subconsciente, né, e dizendo que eu não tenho familiar na advocacia e vai ser muito mais difícil para mim. Então, e isso muitas vezes é plantado dentro de casa para você e plantado também na faculdade, entre os colegas, inclusive até entre os professores, dependendo de qual é o professor. Eles te plantam essa crença e você acaba mandando essa mensagem para o seu subconsciente e aceitando isso, que você não vai conseguir montar o escritório, que você não vai ter condições financeiras de montar o escritório. Por quê? Porque você tem essa trava, essa crença limitante de que se você não tem familiar na advocacia, ou que você não tem um ex-desembargador, um ex-ministro, ou um ex-juiz que está com você, que supostamente atraia o cliente, você não vai conseguir vencer. E isso nada mais é do que crença limitante. E crença limitante, o nome mesmo diz, ele te limita aos teus sonhos, aos teus objetivos, ao teu futuro, né? Que pode ser próspero, assim como é de muitas pessoas, mas a grande maioria dos advogados que se formam hoje, né, já que somos 1,2 milhão, mais ou menos 1,2 milhão no país, não tem familiar na advocacia, não tem um nome famoso e acaba saindo da advocacia se decepcionando, né? Acaba saindo da faculdade e se decepcionando com a advocacia. Por quê? Porque tem essa crença limitante,
porque tem essa imagem, esse paradigma de que se você não tem familiar na advocacia, ou que se você não tem um nome forte por trás, que você não tem um ex-desembargador, ou você não vai alcançar sucesso. E isso entra no seu subconsciente e você acaba desistindo dos seus sonhos, desistindo da sua vida como na advocacia, desistindo de prosperar na advocacia para trabalhar de empregado, ou até mesmo para não exercer a profissão, ou para procurar outra profissão que realmente condicione aquela situação. Então, volto a dizer, muitas vezes essa crença ela é colocada dentro da sua casa. Essa crença limitante de que se você não tem um sobrenome famoso, que se você não tem familiares na advocacia, porque você não vai. Isso condiciona que você não vai ter sucesso. Isso é colocado às vezes dentro da sua própria casa, dentro dos seus familiares. Ah, Michel, meus familiares querem o meu mal? Não. Mas eles vêm com essas crenças de outra geração e você vem vindo com isso e só reproduz ali na frente. Então, esqueça isso. Isso não existe. Desde que você tenha um objetivo constituído, que você tenha um sonho e que você tenha uma percepção do futuro, que você queira progredir e evoluir na advocacia, você não pode ter esse paradigma de que se você não tem familiar na advocacia, você não vai evoluir. Volto a dizer que eu ouvi isso da minha própria família lá atrás, eu ouvi isso, de que quando eu escolhi fazer o direito, a minha família, pessoas da minha família disseram: Michel, como que tu vai fazer? Como que tu vai desenvolver a tua advocacia? Como que tu vai desenvolver, como que tu vai ter clientes se tu não é conhecido, se tu não... Bom, aí naquele momento que eu ouvi isso me travou por algum tempo, me travou por algum tempo até eu chegar à conclusão de que não, de que o sucesso da minha vida e de que o sucesso da minha advocacia dependeria somente de mim. De mim mesmo, porque o nosso projeto aqui, o MME 180K, é um projeto de que eu também ensino advogados, eu também auxilio o advogado, além dele quebrar esses paradigmas, além dele se superar, porque já que eu consegui, ele também pode conseguir, tirando esses paradigmas, tirando essas crenças limitantes, ele também pode faturar na advocacia sem depender de um terceiro, sem depender do juiz. E é por isso que eu estou aqui. Então você não depende de um sobrenome, você não depende de ter familiar na advocacia, você não depende, pode também não depender do juiz, que pode demorar anos para você ganhar os seus honorários aí e você iria realmente aí desmotivar para a advocacia. Você depende apenas de quem? De você mesmo. E isso é importante a gente falar, gente, porque às vezes é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, às vezes é difícil a gente conversar. Eu faço algumas mentorias aqui, faço mentorias com os próprios advogados que trabalham comigo aqui, faço mentoria com outros advogados que me procuram e sempre, o primeiro passo que eu começo a falar e o primeiro reflexo, a primeira pergunta que essas pessoas, esses advogados, esses colegas fazem para mim é justamente isso. Como que tu tem tanto contato? Como que tu faz o teu relacionamento? Como que tu criou essa carteira de clientes hoje? E aí eu posso dizer para vocês que eu vim do zero, eu vim do nada. Eu não estou aqui contando e tentando fazer de conta de que eu sou uma outra pessoa, não. Eu vim do zero, eu vim do nada. Todas as crenças limitantes que eu podia ter, inclusive essa de não ter um familiar na advocacia, de não ter um nome famoso para me dar um amparo, eu não tive. E mesmo assim eu consegui vencer. Por quê? Porque depende somente de você. Não depende da sua família, não depende dos seus colegas, não depende de alguém que tenha um sobrenome a mais, não depende de você. E inclusive com o meu método do MME 180K, você não depende nem do juiz para ganhar dinheiro. Como eu falei para vocês já aqui por aqui, e falo sempre, a minha advocacia aqui é preventiva, ela é extrajudicial. 85% dos meus clientes no escritório hoje é extrajudicial e eu consigo chegar a um faturamento de 7 dígitos na minha advocacia. E aí, para tentar ajudar outros advogados, e que é o que faz hoje o meu coração cantar, tentar ajudar outras pessoas a empreender e a gente fazer um país muito melhor com o empreendedorismo, inclusive na advocacia, é possível porque eu consegui, então eu montei esse projeto de faturamento de 180K anual. Nada mais é do que 15 mil por mês, e nada mais é também do que 10 clientes de R$ 1.500 para fazer essa consultoria que eu faço. E eu estou por aqui para ajudar vocês. Eu passo por aqui com dicas, eu passo por aqui com conteúdo nas minhas redes sociais. Inclusive, está próximo da gente publicar um desafio que eu vou fazer para vocês agora no fim de janeiro, para você transformar a sua advocacia, para você transformar, fazer o pior ano da sua advocacia, o pior ano da sua advocacia. Por que o pior, Michel? Porque o pior, já que você todo ano deseja fazer o melhor, tente fazer o pior. O pior é porque vai doer. Essas coisas vão doer. Você mudar, você ter outro comportamento, vai fazer você sentir dor. E quando você se sente dor, posso dizer que eu vou tentar te ajudar a fazer o pior ano da sua advocacia, para você desenvolver, para você ser uma pessoa que queira a prosperidade e para você enxergar uma luz, para você aí que não está conseguindo ainda enxergar uma luz no túnel, não no fim do túnel, no túnel, enxergar essa luz para que você evolua na advocacia e para você gere resultado satisfatório
para você, para sua família e para as pessoas que você ama. Se você não quer fazer por você, muitas vezes, pense nas pessoas que você ama, nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai que você quer ajudar, ou algum familiar que você queira ajudar. Você tem que pensar nisso. E aí, a partir desse momento, você acaba tirando essas crenças limitantes e desenvolvendo a mentalidade que é próspera, a mentalidade de que você não precisa ter um sobrenome famoso, alguém que tem um nome forte, um ex-desembargador, ou se aliar a alguém desse tipo. Facilita isso? Sim, facilita. Mas se nós somos 1.200.000 advogados, talvez 5% consiga começar a advocacia dessa forma. Ou que tem um familiar já na advocacia, ou que tem um ex-desembargador e acaba fazendo uma fusão, uma parceria e acaba evoluindo mais rápido em função dos contatos, em função dessa pessoa ser mais conhecida. Mas como é que você vai ser mais conhecido que essas pessoas? Como é que você vai ser conhecido simplesmente pelo seu próprio sobrenome? Fazendo, agindo, atuando, criando uma marca. Né? Definindo um nicho, que eu já passei por aqui várias vezes, definindo um nicho, definindo uma estratégia, definindo um posicionamento, definindo o teu público-alvo, e a partir desse momento construindo e criando conteúdo para que essas pessoas cheguem até você. Né? E eu sempre falo aqui e vou repetir sempre, além disso tudo, depois que você cria esse nicho, depois que você cria essa identidade, você cria essa autoridade, você passa a oferecer isso numa prospecção ativa. Então não desanime, não pense que você não tendo alguém na advocacia, que você não tendo sobrenome famoso, que você não tendo um parceiro conhecido, um ex-desembargador ou uma autoridade, uma autoridade que possa te trazer antes, você pode sim criar essa autoridade. E eu sou um modelo disso. Eu sou um modelo de advogado que saí do absoluto zero. Eu não tinha nada, eu não tinha contato, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu criei isso do zero. Ah, Michel, mas tu te relacionou com outras pessoas que pudesse te levar? Sim, eu sempre procuro me relacionar com pessoas que são de um nível a mais do que eu. Por quê? Porque a partir desse momento que você senta numa mesa onde você é menos inteligente que os que estão na mesa, e eu sempre brinco, e sou mais pobre dos que estão na mesa, eu posso chegar com aquelas pessoas que estão ali na mesa comigo. Se eu tive a oportunidade de sentar naquela mesa, é porque eu sou merecedor daquilo. E a outra crença limitante é que a gente acha que não é merecedor do sucesso. Nós achamos que nós não somos merecedor, não somos dignos de merecimento de um sucesso, de um faturamento alto na advocacia, de um faturamento satisfatório na tua advocacia. Nós temos isso colado na nossa mente, esse paradigma, um deles que é esse. O paradigma de não merecimento. Você acha que você não merece, você acha que você não veio para isso. Por quê? Porque isso foi colado dentro de você já bem antes, lá na sua criação, muitas vezes. Foi colado depois, aí você insiste, vai contra, vai para a faculdade, faz uma faculdade de Direito para exercer a advocacia, e lá na faculdade eles te colocam mais crenças limitantes, mais paradigmas, e você sai desanimado. Aquele sangue no olho que você tinha dentro da faculdade acaba virando nada quando você sai para a vida profissional, porque eles te disseram que você precisa ter um sobrenome famoso, você precisa ter alguém na família, você precisa ter bons contatos para evoluir na advocacia. Contatos é importante? Sim, são muito importantes. Network é tudo. Mas quando você começa, não vamos ser hipócritas, nós começamos do zero. Nós começamos sem contato. E você acaba tendo que se relacionar e tendo que demonstrar qual é o resultado que o teu trabalho traz. É mais difícil do que aquele que tem um sobrenome famoso, daquele que já tem advogado na família, ou daquele que já tem um ex-desembargador junto? É mais difícil? Sim, é mais difícil. Mas ninguém te disse que seria fácil. Só não precisava te dizer que era impossível. E você, quando te fala, para mim assim, quanto mais me falam que é impossível, mais me dá a motivação de trazer e mostrar que o impossível não existe. O impossível está dentro de você. Então, quando falam para você assim, é impossível você ter sucesso na advocacia, se você começar, é impossível quando você fica parado. É impossível quando você não tem um objetivo claro. É impossível quando você não tem um planejamento. É impossível quando você não tem um nicho que você atue e um conteúdo que você cria para atrair as pessoas. E nessa atração você acaba sendo indicado de um para outro e assim vai. Então, essa premissa e esse paradigma que te coloca na tua cabeça, que você precisa, ou essa pergunta que os advogados quando saem da faculdade fazem, não tenho parentes na advocacia, familiares, e agora? O que eu faço? Cara, vai criar a tua marca, vai criar o teu trabalho, vai criar o teu resultado, vai buscar um espaço no mercado. Mas para isso precisa o quê? Precisa estar ativo, precisa ser um advogado proativo.
precisa ter alguns diferenciais, porque o mercado ele é difícil, o mercado ele é concorrido, mas você precisa fazer o quê? Se destacar nisso. E se destacar nisso não é, a melhor forma não é tendo essas crenças limitantes. Então, nesse método que eu tenho, no MMA 180K, eu auxilio os advogados desde a parte do mindset. Eu faço lá, eu destravo ele do mindset, depois eu trago ele para a prática, eu trago você para fazer network, eu trago para você mostrando que se você não é visto, você não é lembrado, e aí realmente vai ficar muito mais difícil. E eu trago também para a advocacia preventiva trabalhista, né? Especificamente para aquelas pessoas que simpatizam com a área. Não precisa ter pós-graduação, não precisa ter mestrado, não precisa ter especialização, o que você precisa é ter vontade. Tendo vontade de faturar isso, tendo vontade de alcançar esse objetivo, tendo vontade de criar uma prateleira de produtos dentro da sua advocacia. Não precisa ter grandes estruturas, não precisa ter grandes escritórios no início, não precisa. O que você precisa ter é vontade de vencer. E essa vontade de vencer, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, todas elas, de 10 pessoas que eu pergunto se têm vontade de vencer, talvez as 10 me digam que sim. E quando eu faço a segunda pergunta, que é se elas estão dispostas a pagar o preço, aí depende. Então você não pode condicionar a sua vida a fazer algumas coisas e não fazer outras. Porque o seu sucesso, a sua dedicação e a sua vontade vai quebrar todos esses paradigmas que você tem colado aí dentro desde muito cedo. Desde a sua criação, às vezes dentro da própria família é colado isso para nós. Eu conto da minha própria história, porque da minha própria história, minha própria família dizia para mim: Michel, como que tu vai fazer direito se tu não conhece ninguém? Se nós não temos ninguém na família, como que tu vai desenvolver isso? E isso é colado, imagina, se tua própria família fala isso pra você, aí você teima, vai pra faculdade, com toda a dificuldade, como eu fiz, com crédito educativo, e aí depois da faculdade eles te colocam mais alguns paradigmas, e você vai pra vida profissional e aí faz o quê? Como a maioria. Nós somos 1.200.000 advogados hoje, e a grande maioria hoje tem dificuldade de ter faturamento, de ter venda, né? Porque a própria OAB também te limita, mas de ter venda, de fazer venda, de enxergar a advocacia como um negócio, de enxergar a advocacia como um comércio. Né? Não dá para existe um código de ética que nós temos que seguir, mas também não dá para ficar esperando o cliente bater na tua porta. Isso não vai acontecer, isso é muito difícil acontecer nos dias de hoje, porque o mercado é realmente concorrido. Mas se você começa, esse projeto que a gente tem, MMA 180K, onde eu ajudo advogados a faturar já no primeiro ano da sua advocacia R$180 mil, ou advogados que já estão exercendo a advocacia, mas que ainda não chegaram no objetivo desejado, ou não chegaram nos 180 mil ainda por ano, o que eu sempre digo para ele? Onde é que eu começo? No mindset. Eu começo na mente, eu começo destravando ele psicologicamente, destravando ele, porque tudo começa por aí, tudo começa pelas premissas que você tem e das mensagens que você manda para o seu subconsciente. E aí você não precisa se sentir culpado, mas eu tenho isso faz muito tempo. Não, pode mudar? Dá para mudar. Eu sou o exemplo. Eu consegui fazer essa mudança, eu consegui fazer. Algumas pessoas às vezes acham que foi tarde, né? Porque eu consegui fazer essa mudança com 32 anos. Hoje eu tenho 40, então eu nem tenho tanto tempo na advocacia assim, e realmente prosperei porque realmente eu vi que eu não tinha outra opção a não ser fazer por mim. Né? E o projeto do MMA 180K também, aliado ao fazer somente por você mesmo, você fazer somente por você, tem a questão de você faturar sem depender inclusive do juiz, que é a consultoria da advocacia preventiva trabalhista que nós fazemos aqui no escritório e que hoje é 85%, 90% do faturamento que nós temos hoje aqui. Hoje eu tenho escala e recorrência. Michel, como que tu fez isso? Eu te falo, eu te digo, e tem na minha rede social todos os passos que eu sigo e que eu segui, que eu sigo até hoje. E agora no final de janeiro, em seguida nós vamos lançar aí, vai ter um desafio, que é o pior ano da sua advocacia. Vamos fazer o pior ano da sua advocacia. Por que isso, Michel? Por que esse título? Porque vai ser o pior, porque vai doer. Vai doer. E para você evoluir, para você alcançar o sucesso, para você alcançar o resultado que você deseja, o sucesso é relativo, mas para você alcançar o sucesso que você deseja, vai ter que ter dor. Vai ter que ter dor. E a única dor que vai ter não é que você vai ter que trabalhar fisicamente, se esgotar fisicamente, não. Você vai ter que trocar aqui. E aqui às vezes dói. Por quê? Porque às vezes você vai ter que se afastar das pessoas que estão ao seu redor e pular para um outro nível. E isso faz parte da vida, gente. Isso faz parte da vida, isso não é vergonha para ninguém, isso não é ser metido, isso não é ser cheio. Eu muitas vezes fui chamado de metido, fui chamado de cheio, fui chamado disso, daquilo, por quê? Porque uma hora tu chega no momento da tua vida onde você começa a ficar meio peixe fora d'água, né?
peixe fora d'água, ou seja, você convive muitos anos com aquelas pessoas e hoje você tem atitudes diferentes daquelas pessoas. E talvez foram aquelas pessoas que te colocaram esses paradigmas. Então você precisa pular essa etapa. E nesse projeto que a gente tem do MBA 180K, eu começo com um mindset, eu começo com troca, com quebra de paradigma. E o paradigma, e um dos principais paradigmas que se tem hoje é esse tema da nossa live que eu já iniciei aqui, que é a pergunta que eu vejo da maioria dos advogados que saem da faculdade. Não tenho familiares na advocacia. E agora? E agora vai fazer, cara. E agora vai progredir, meu amigo, minha amiga. E agora vocês não precisam fazer por vocês. Chegou um momento. E isso não pode te bloquear. Isso não pode chegar a um ponto de que você desista dos seus sonhos e vá realizar os sonhos de outras pessoas. Né? Você até pode fazer parcerias, pode se juntar com as pessoas, pode, como eu falo aqui, não precisa começar a advocacia sozinho. Você pode ter um produto, pode ter um trabalho, um serviço e se aliar com aquela pessoa que tem um pouco mais de contato que você. Isso é normal. Mas isso não é realizar o sonho dela, isso é realizar o sonho juntos. E com isso você evoluir na advocacia até chegar ao faturamento desejado. Então, você criando uma marca, um brand e tendo muito network, você consegue conquistar o seu faturamento desejado, seja lá qual for. Pode ser do projeto que a gente tem de 180 mil por ano, né, que é 15 mil por mês. E se tu for ver 15 mil por mês, nada mais é do que 10 clientes na assessoria que eu faço aqui de R$ 1.500. E é isso que a gente faz hoje, o carro-chefe do escritório é isso. E o mais importante é que eu não tenho mais esse paradigma. E todas as pessoas que trabalham comigo aqui, nós semanalmente sentamos, quebramos esses paradigmas de alguns que ainda tem, de alguns que se mantêm, e muitas vezes oscila, né? Todos nós podemos oscilar, ou seja, a gente por um momento a gente está motivado, e em outros momentos não está tanto. Né? A gente começa muitas vezes até colocar em xeque o próprio trabalho. Isso é normal, gente. Isso é normal. Todo mundo que está começando, todo mundo está iniciando, todo mundo está na luta, é normal. Mas você precisa ter uma convicção. A convicção de que você não pode desistir. A convicção de que você não pode voltar atrás. O melhor seria você quebrar a ponte da volta. Ou seja, você faz a transição para a sua advocacia autônoma ou para o escritório que você quer montar, você quer criar, e você tem que fazer o quê? Quebrar o caminho da volta. Quando você quebra a ponte que te traz de volta para aquela zona de conforto ou para aquela estabilidade, aquela falsa estabilidade, se você não tiver para onde voltar, você não tem outro caminho a não ser seguir para frente. E foi isso que eu fiz lá em 2012. Eu saí do emprego que eu tinha de CLT, onde eu trabalhava numa empresa na parte comercial, e simplesmente saí, pedi demissão e fui compartilhar um escritório com um colega na época, onde a gente uniu as forças para poder evoluir. E 8 meses depois, 10 meses depois, nós já tínhamos faturamento que sustentava o escritório, nos sustentava, e a gente já conseguiu aí passar para o próximo nível, que é um nível de relacionamento mais profundo, é um nível de fazer mais network, de investir nisso. Então todo o valor que a gente tirava nesse início de advocacia, nós investimos em network. Nós investimos em alguns almoços, nós investimos em jantar com o cliente, em jantar com um, com o outro, nós investimos em alguns eventos. Você precisa se relacionar. Você não precisa ter parente, ter familiar na advocacia. Você não precisa ter um ex-desembargador. Não, você precisa se movimentar. Você precisa colocar para o mundo aquilo que você faz, explanar para os outros e demonstrar para os outros aquilo que você faz e o resultado que o seu trabalho traz, certo? Vou tomar uma aguinha aqui. Então essa pergunta que todo advogado que sai da faculdade, que acha que não vai conquistar um sucesso, que não vai conquistar um faturamento que seja aceitável, um faturamento digno na sua advocacia, a pergunta que todo advogado faz é esse: eu não tenho como começar, eu estou totalmente do zero. Mas é assim mesmo, do zero é que se começa. Algumas pessoas têm algumas facilitações? Tem, e essas pessoas que têm, muitas aproveitam isso e outras nem tanto. Então esse negócio de que você não tem familiar na advocacia, que você não tem um nome por trás disso, te impede de ter sucesso na advocacia, te impede de ter um faturamento desejado, te impede de você criar algum produto e oferecer? Não. O que te impede é a tua própria mente, as tuas próprias crenças limitantes que você tem. E é isso que eu venho por aqui tentando convencer vocês, tentando ajudar vocês e dizer que eu também comecei do zero, eu vim do nada, do menos zero, na verdade eu sempre falo, e aos poucos conquistei um espaço razoável que seja dentro do meu mercado, dentro do meu produto,
dentro do meu ramo, do ramo que eu escolhi atuar, que é a advocacia preventiva trabalhista. E o meu método, que a gente vai lançar o desafio até final do mês agora, que é fazer o pior ano da sua advocacia. Por que pior? Porque dói você sair da zona de conforto, dói vocês quebrarem esses paradigmas, dói até você se afastar de algumas pessoas que é necessário, né, que não te trazem muita coisa boa, isso dói. Então por isso que eu resolvi chamar esse desafio do pior ano da sua advocacia. Por quê? Porque você vai fazer um ano das coisas que você nunca fez antes. Você vai criar possibilidades de coisas que você nunca fez antes. E isso pode ser que doa, isso pode doer. E quando dói, eu resolvi nomear isso como o pior ano da sua advocacia, né? Eu sempre falo por aqui, sempre comento por aqui, que o advogado, para faturar, sem depender de um terceiro, sem depender do juiz, que é a consultoria, que é o extrajudicial, hoje está muito em voga isso. Existe muita insegurança jurídica hoje. Então hoje todo e qualquer cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele está precisando de um auxílio, ele está precisando de um conselheiro. E aí nesse momento que você pode entrar e não depender do judiciário 5, 6, 7, 8 anos, 4 anos para depender do judiciário para você ganhar dinheiro. Ah, Michel, mas eu só trabalho com processo, isso eu já faço, eu gosto de fazer isso. Bom, você precisa repensar a sua advocacia, dependendo do estágio que você está, se você já tem um grande volume de ações e isso já entrou no fluxo, né, já entrou naquela roda que já girou, ok, tá tranquilo, mas no momento da pandemia agora foi bem complicado para todos os escritórios que trabalhavam com contencioso. Todos os escritórios que trabalhavam só com contencioso, dependendo apenas do contencioso para receber honorários, foi muito complicado em 2020. E eu sei, conheço vários advogados que estão passando hoje algumas dificuldades financeiras porque dependiam somente do judiciário. Nós aqui do escritório, graças ao trabalho que a gente fez e graças a Deus, a gente não teve essa dificuldade de ter honorários em 2020, mesmo na pandemia. Por quê? Porque nós nos fizemos presentes na vida dos clientes, nós nos fizemos presentes na vida de pessoas que não eram clientes. Eu me infiltrei em vários grupos de empresários para ajudar. Quando você foca em ajudar, quando você foca em auxiliar as pessoas que precisam naquele momento, não foca somente no dinheiro, por consequência você vai ganhar. Desses grupos que eu acabei me inserindo, eu alcancei alguns clientes, veio alguns clientes durante a pandemia, porque eu me fiz presente neles com o trabalho extrajudicial, com o trabalho preventivo trabalhista, principalmente na área trabalhista, que é o nosso carro-chefe aqui, em função das MPs, dessas mudanças. Mas, se eu tivesse com esse paradigma, que é o assunto da nossa live hoje, que eu não tivesse familiar na advocacia e que eu não tenho um nome importante na advocacia, eu não chegaria nessas pessoas. Eu não teria me infiltrado, posso dizer infiltrado, que eu digo assim, eu não teria me inserido nesse ramo, né? E esse dia eu postei aqui, inclusive, um agradecimento de um cliente que virou cliente, mas ele agradeceu pelo trabalho e pelo esforço que nós fizemos pela área, pelo ramo dele, que era o ramo de gastronomia, ramo de restaurante, bares e restaurantes, onde foi o ramo que mais sofreu durante a pandemia. Então, você precisa estar ciente disso, você não precisa de nada além da sua própria vontade. Você não precisa ter esses paradigmas colados em você de que você é muito novo, que você não teve familiar na advocacia, que você não tem e que por isso você não alcança o seu sucesso. Não é isso. Você é dono do seu próprio destino. Você é dono do seu próprio futuro. Então é você que determina se você vai ter sucesso ou não. É você que determina se você vai ter o resultado desejado que você deseja ou não. Não é um terceiro. Então agora acabam-se as desculpas. Por exemplo, você podia me dizer que, Michel, eu tenho um monte de processo, na pandemia parou o judiciário e eu dependo do juiz para decidir. Se você estiver trabalhando com a advocacia preventiva, como eu ensino por aqui, você não teria tido essa dificuldade. A dificuldade que você teria tido é o quê? É mais trabalho ainda, porque foi o que a gente teve na pandemia aqui. Quarentena a gente quase não teve aqui no escritório. Por quê? Porque nós precisávamos dar esse auxílio ao empresário, que aqui é o nosso foco, dar esse auxílio aos nossos clientes, tanto os clientes que a gente já tem na carteira, quanto clientes que não eram clientes nossos, pessoas, empresas que não eram nossos clientes. A gente estava sempre presente na vida. E é dessa forma que você se destaca não tendo familiar na advocacia. Você queria saber então como é que faz? É assim, você se destaca fazendo o quê? Criando o seu nome, criando a sua marca, impactando na vida das pessoas, impactando na vida daquela pessoa que tem aquela dor e que você vai resolver aquele problema. É assim que você supera não tendo o sobrenome famoso, não tendo familiar na advocacia que possam te entregar clientes dados na mão. Por que as pessoas vão para escritórios, trabalhar em escritórios, às vezes de CLT, ou às vezes realmente de associados, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não se acham capazes de ter o seu próprio trabalho reconhecido para oferecer para um cliente. É isso que acontece.
né? E aí elas ligam, acabam travando para isso e se justificando de que não tem um familiar, então eu vou para um escritório que tem um nome, que lá ele tem cliente, então ele vai me pagar por isso, né? E tá tudo bem, e você vai ficar lá talvez 5, 6 anos lá recebendo sempre a mesma coisa, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar essas crenças limitantes, quebrar esses paradigmas e desenvolver aquele sonho, aquele objetivo que você tem. Não crie empecilhos para isso, não fique grande, frialho, meu parceiro Alexandre, não crie esse paradigma, não crie essas crenças limitantes, porque isso aí só te prejudica. Você precisa evoluir, né? Evoluir para tentar alcançar aquilo que você quer. Saber fazer parcerias, saber se juntar com outras pessoas para construir um sonho, para construir um objetivo juntos, ok. Agora, se você não fizer isso, se você não realizar o seu sonho, alguém vai te contratar para realizar o sonho dele. E isso são coisas que a vida te impõe e você precisa vencer essas barreiras. Assim como eu venci, né? O que eu conto aqui nada mais é do que a minha própria história. Vim do absoluto zero, conquistei meu espaço e ainda busco um espaço ainda maior. Né? Eu sempre estou feliz, mas satisfeito nunca. É isso que você tem que ter como meta e como objetivo. Feliz sempre, satisfeito nunca. Você precisa buscar isso, buscar esse objetivo, buscar essa vontade de vencer, esse sangue no olho que você tinha desde o tempo da faculdade. Né? E aí com isso, para você ter isso, para você desenvolver isso, você precisa se livrar disso, se livrar desses paradigmas, que um deles é esse. Né? A pergunta que eu sempre ouço dos advogados e inclusive uma pergunta que eu recebi da minha própria família na época que eu decidi fazer direito. Como que tu vai fazer direito se tu não tem familiar na advocacia? O que tu vai fazer? Vai fazer um concurso? Ou vai trabalhar no escritório? E eu já dizia naquela época, eu vou ter o meu próprio escritório. Eu quero ter meu escritório com vários advogados, colegas trabalhando. Eu quero ter um escritório onde eu possa atender, onde eu possa resolver o problema de alguém. Naquela época eu não sabia que era pessoa física ou pessoa jurídica, não tinha isso ainda determinado na minha vida. Depois, com o passar do tempo, onde eu quebrei a ponte da volta e tive que evoluir na advocacia para advogar, porque eu sempre tive esses grandes sonhos e esse é o meu grande sonho até hoje. Eu tive que fazer o quê? Me virar, correr atrás dos clientes, correr atrás do conteúdo que eu queria, do nicho de mercado que eu queria atuar, correr atrás de um posicionamento, criar a minha autoridade, e a autoridade só se cria com o quê? Com o resultado. A autoridade não se cria com nome, né? Não se cria com um parceiro que tenha um ex-desembargador ou não se cria assim. A autoridade se cria com o resultado. E quando você cria um resultado, resolve o problema, é dor de um cliente, ou de uma empresa, ou de uma pessoa física, que você tem aquela autoridade naquilo, isso passa a ser independente. Se você tem ou se você não tem familiar na advocacia, se você tem ou se você não tem sobrenome famoso, se você tem ou se você é novo ou se você é velho, né? Eu encontro vários advogados aqui, converso com vários advogados, Michel, quando eu chego num cliente, alguns clientes até olham e acham que estão no contrato porque acham que eu sou muito novo. Não, na verdade você não teve a capacidade de convencer ele que o seu trabalho faz diferença na vida dele ou na vida da empresa dele. Essa foi essa capacidade que você não teve. Não foi pela sua idade. Não foi pela sua idade, não foi pelo seu rosto que parece ser novo ou velho, não é isso. O que acontece é que você já bota esse paradigma em você mesmo, de que eu sou muito novo. Então, se eu sou muito novo, eu não vou ter a responsabilidade de resolver o problema daqueles clientes, ou daquela empresa maior, daquela empresa menor. Não existe isso. Não existe isso. A autoridade, o objetivo, o sucesso que você alcança, ele é medido pelo teu resultado. E o teu resultado vem do quê? Vem de um planejamento, vem da construção de uma criação de conteúdo, onde você começa a comunicar às pessoas, o maior número de pessoas, no elevador, no Uber, em qualquer lugar do que você faz. A partir daquele momento que você faz, e que você tem alguns cases para contar, né, porque automaticamente vão aparecer cases, você começa a construir a sua autoridade. Hoje eu sou procurado pela maioria das indicações que eu venho aqui porque eu faço esse trabalho de advocacia preventiva trabalhista. Nós fizemos isso aqui. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós procuramos estar sempre informado, sempre atualizado, sempre na frente. Para quê? Para informar o cliente. Né? Crie uma lista de transmissão com os seus clientes, se você já tem. Crie uma lista de transmissão com os contatos que você tem no seu celular. Crie uma página. Aí todas as pessoas hoje, praticamente todas têm uma página no Instagram. Pare de olhar vídeos e vai criar conteúdo de que você faz para tentar comunicar às pessoas, para que as pessoas te enxerguem, para que as pessoas te olhem e como referência naquilo que você faz. Né? Ah, Michel, algum problema de eu ter um escritório full service? Não.
mas é necessário que você tenha para cada área um parceiro, um advogado que exerça isso, porque isso te dá o quê? Confiança, dá confiança no trabalho. Quanto mais especializado tu for em alguma área, mais autoridade você vai ter para aquele cliente, ou para aquele futuro cliente, ou para aquela empresa, ou para aquela pessoa física. Então o que você precisa fazer? Criar isso, criar um conteúdo, criar um nicho de mercado, criar uma prateleira de produtos da sua advocacia, que seja uma, duas ou três, não importa, e se posicionar. Desta forma você começa a buscar clientes, né, numa prospecção ativa, através de indicações, através de eventos, eu escolhi aqui a advocacia preventiva trabalhista para empresas. Então hoje o que eu foco? Eu foco em estar aonde o empresário está. Eu foco em relacionar com pessoas que têm contato com empresários. Né? Eu já disse por aqui que meus principais captadores de clientes hoje são os próprios advogados, colegas de outras áreas que acabam me indicando. Por quê? Porque sabem que eu virei uma autoridade nisso. Mas como é que tu virou autoridade assim do nada? Não. Trabalhando, buscando, criando, trazendo resultado e mostrando que tu faz um trabalho de confiança, de confiabilidade, um trabalho personalizado. Esses são os diferenciais que a gente tem aqui. Né? Monta a tua proposta, monta uma apresentação daquilo que tu faz. Michel, eu não tenho escritório, só tenho meu nome. Monta uma apresentação com o teu nome. Tenta construir a tua marca e passa a oferecer. Chega de ficar dependendo dos outros. Chega de ficar dependendo do juiz para definir quanto tu vai ganhar. Reservado, eu não estou aqui falando de processos judiciais, que processos judiciais é ruim ou é mau, ou é ruim ou não é bom. Não é isso. Eu estou dizendo que você não pode depender de um terceiro. Quando você faz um trabalho extrajudicial, quando você faz um trabalho de advocacia preventiva trabalhista ou de advocacia preventiva civil, que nós temos aqui também, você não depende de um terceiro. Você depende apenas de você. É entre você e o cliente. E eu falei numa outra live aqui, a única profissão que você presta serviço, você faz captação do cliente, presta serviço para o cliente, e para você ganhar, remunerar, para você ter sua remuneração, você depende de um terceiro e um advogado. Quando ele vai para a esfera judicial, ele depende de quem? De quem? Do juiz, do desembargador, ou do ministro, do STJ, do TST, enfim. Então, é o único que depende de um aceite, ou de uma opinião de um terceiro, ou de uma decisão de um terceiro, é o advogado. Cara, para com isso. Vai depender apenas de ti. Faz isso, olha os meus conteúdos aí, eu dou dicas de advocacia preventiva. A advocacia preventiva trabalhista. Hoje é o que mais se está procurando hoje no mercado. Presta atenção no momento que se vive, presta atenção no que está evoluindo a advocacia, presta atenção no que o advogado hoje ele é muito mais do que um advogado somente para judicializar as questões. O advogado é muito mais do que somente para ser chamado quando é para apagar incêndio. Né? Tu tem que ser o PPCI, como se fosse o PPCI, para quem não sabe, é prevenção contra incêndio. Como é que é? PPCI, prevenção contra incêndio. Seja esse PPCI da empresa ou do seu cliente, não seja só apagando o incêndio. Isso vai te dar os honorários isso vai te dar honorários de recorrência, isso vai te dar honorários extrajudiciais, isso vai te dar honorários que você não vai depender do juiz. Por quê? Porque você está assessorando o seu cliente, empresa, pessoa jurídica ou física. Às vezes as pessoas dizem, Michel, é fácil tu falar porque no teu método aí tu fala porque tu faz advocacia preventiva trabalhista para a empresa. Então por isso que tu... Não, existem várias pessoas físicas que precisam de uma assessoria jurídica. Em contratos, mesmo que seja para reclamante. Eu, por exemplo, aqui, eu sou 95% aqui do escritório, nós somos empresa. Tá? Tem aqueles 5% que a gente faz reclamante também. Faz reclamante. E eu sabia que antes de eu ajuizar a ação, eu entro em contato com a empresa para tentar fazer um acordo antes de entrar com a ação, para tentar resolver o problema antes. Por que isso? Porque vai demorar anos e anos e anos um processo desse. E não vai valer a pena nem para mim, nem para a empresa e nem para o cliente, que é o meu cliente nesse caso, o reclamante. Não vai valer a pena. Então, o que você precisa fazer? Você precisa atuar no extrajudicial. Você precisa... você se enxergar o advogado e passar essa cultura para o seu cliente que você veio para resolver o problema. Para resolver o problema. Não para complicar ou para simplesmente judicializar. Ali, judicializando, é interessante, tem pessoas que gostam do contencioso, mas é ali onde você vai demorar mais para dar a volta na sua advocacia. Você vai fazer muito mais rápido honorários de recorrência quando você faz uma advocacia extrajudicial. Né? E aí não vai importar se você tem familiar na advocacia, se você não tem, se você tem alguém que tenha nome ou sobrenome, não vai importar. O que vai importar é o resultado que você traz para o seu cliente. Volto a dizer, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Grande Dresch, meu parceiro, já voltou das férias aí, meu? Já voltou? Quer estar de férias, meu? Que loucura isso aí, tia. Então vamos lá. Valeu, abraço, Ricardinho.
Então vamos lá, o tema da live de hoje, só para recapitular aqui, é justamente isso. A pergunta que eu mais recebo e a dúvida que eu mais tenho de advogados que estão iniciando, e às vezes advogados até que já têm algum tempo de advocacia, mas não alcançaram o resultado, é esse. Eu não tenho familiar na advocacia. E agora, Michel, o que eu faço? Limitou minhas relações. Tchê, continua, segue firme, persistente, constrói a tua marca, constrói o teu nome, te foca num ramo que você simpatize. Não precisa ter pós-graduação, não precisa ter mestrado, não precisa gastar com isso. Invista em você. Invista em você no que eu quero dizer é o seguinte: faça relações, faça network. Mas para fazer isso você já precisa ter aí um nicho ou uma área definida para você ter o público-alvo. Você ter o público-alvo, para ter sucesso mesmo, você precisa definir o teu público-alvo. Ah, como é que eu faço isso, Michel? Cara, escolha uma área que você mais tem aptidão, estude isso e ofereça um resultado, ofereça uma saída ou um remédio que você vai curar a dor daquele cliente ou daquele futuro cliente. Mas você precisa criar algo, você precisa estar o quê? Estar em movimento, estar criando, estar motivado sempre. Então, e aí ter nome ou não ter sobrenome na advocacia, ter familiar na advocacia ou não ter familiar na advocacia não vai fazer diferença. A diferença vai estar aonde? Aonde você vai trazer o resultado. Então, o nosso projeto aqui de MME 180K é justamente isso. A primeira coisa que você tem que fazer é quebrar os paradigmas que você tem aí plantados na sua cabeça, no seu subconsciente. A partir desse momento que você quebra isso, o caminho fica totalmente aberto para você. Você não tem mais limite. Você fica sem limite. Você fica aberto para prosperar a qualquer momento. E aí lembre-se que advogado não é só para pagar incêndio. Advogado ele também é um advogado para orientar as empresas, orientar o seu cliente. Fazendo isso, com certeza você vai ter o quê? A retribuição de honorários recorrentes sobre isso. Honorários extrajudiciais. E aí você não vai depender mais de um terceiro. Tá? Volto a dizer, no final de janeiro, agora dia 26 de janeiro, nós vamos fazer um desafio, que vai ser o desafio de pior ano da tua advocacia. Por que eu nomeei assim? Me espelhei, inclusive, num cara que eu sigo bastante aqui, que é o Pablo Marçal, que ele está fazendo também o pior ano da sua vida. E eu resolvi fazer o pior ano da sua advocacia para você, advogado, que não conseguiu conquistar ainda o resultado desejado, para você que ainda não tem um faturamento de 180 mil reais por ano, que é 15 mil por mês, né? E eu tenho certeza que a grande maioria ainda não conseguiu ganhar 15 mil reais por mês na advocacia, né? Frequente, né? Que seja não estável, mas que seja linear, para que você construa, para que você tenha a sua advocacia de uma forma sadia, de uma forma que seja relevante e um faturamento que seja satisfatório para você realizar os seus sonhos e realizar os seus objetivos, né? Não esqueça disso. O seu sucesso, a sua trajetória, o quanto você ganha depende apenas de você. E com a advocacia extrajudicial, com a advocacia preventiva trabalhista, que eu trago por aqui, que eu ensino para vocês o passo a passo, e que eu vou passar isso tudo em módulo, direitinho, passo a passo, de como fazer a proposta, de como precificar, de como captar cliente, de como que você vai fazer, qual ferramenta você vai usar, segue por aqui, compartilha essa live com alguém que você queira compartilhar, porque eu tenho essas informações para te dar e vou fazer isso, que é exatamente o caminho que eu fiz. Eu quero que esse ano você destrave sua advocacia. Eu quero que esse ano você evolua como advogado. E que você faça isso realizando os seus sonhos, que você realize os seus objetivos e que você não dependa de mais ninguém para isso. Por isso que o tema da live de hoje era esse, porque é um paradigma muito comum para os advogados que saem da faculdade, principalmente advogados que começam do zero como eu, de família humilde, né? De uma trajetória que eu fiz, me esforçando e buscando apenas com as minhas próprias forças. E se eu fiz, se eu posso fazer, você também pode fazer. Eu não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, e eu tenho certeza que você é capaz. Então, se você é capaz, se comprometa com você mesmo. Traga um comprometimento com você mesmo. Se comprometa com você mesmo e diz assim, eu não vou ter esses paradigmas, eu não vou achar que se eu não tiver familiar na advocacia, eu não vou evoluir. Eu não vou achar que eu sou novo para ter um resultado, para trazer um resultado para o cliente. Tire isso da sua cabeça. Prometa para você mesmo, se comprometa com você mesmo que o ano de 2021 você vai destravar para a advocacia. E esse projeto MME 180K que eu criei, foi exatamente, eu compilei todos os passos que eu fiz desde o início que eu comecei para tentar te passar como que eu faturo hoje até 7 dígitos na minha advocacia apenas com a advocacia preventiva trabalhista. Por que apenas? Porque uns honorários recorrentes, onde eu trago uma assessoria, mas existe um diferencial nisso.
É o diferencial que às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Eu atendo meu cliente 24 horas por dia, se ele precisar. Eu dou assessoria para ele, estou sempre informado das novidades do direito do trabalho, para quê? Para estar sempre informando ele. Eu faço auditoria na documentação dele, todas as vezes que ele faz atualização nos laudos de PPRA e PCMSO dele, e é por isso que eu estou sempre presente, e é por isso que eu mereço, por óbvio, eu tenho a crença no mérito, eu mereço os honorários recorrentes que eu cobro dele. Por quê? Porque eu trago o resultado para ele. E quando você traz o resultado em te pagar, ele não vai ter problema nenhum. O problema é quando você vai apresentar algo que você não consegue convencer e aí ele vai achar caro. Claro, tudo é caro quando ele não enxerga valor. Qual é o valor? O valor que às vezes está intrínseco. O valor de trazer realmente para a empresa, de trazer para ele, para a vida dele esse valor. Então assim, pessoal, eu queria encerrar essa live de hoje dizendo isso. O sucesso da sua vida, o resultado que você quer para sua advocacia só depende de você, não depende de mais ninguém. Michel, mas a gente depende dos juízes, do judiciário. Eu estou aqui te trazendo uma forma, um método, é só tu olhar nas minhas redes sociais aqui, no meu Instagram aqui, e me acompanhar até o final de janeiro, que eu vou lançar um desafio para você, que é o pior ano da sua advocacia. Por que o pior ano, Michel? Não teria que ser o melhor? Não, todo ano você espera o melhor e não vem. Então dessa vez a gente vai fazer o pior ano, o desafio do pior ano, onde vai doer, onde vai tocar lá no fundo da sua mente, do seu coração, para você despertar e vir fazer um ano fantástico na sua advocacia. E se eu conseguir, e se eu consigo todos os anos, você vai conseguir também. Volto a dizer para vocês, na pandemia foi o ano, talvez seja o ano de maior faturamento do meu escritório. Por quê? Porque eu estive presente do cliente, eu fui proativo e eu fiz doer sair da zona de conforto para desenvolver esse trabalho. E é isso que eu tento fazer aqui com meus colegas que trabalham comigo, com os associados que trabalham comigo aqui, onde todo mundo ganha com todo mundo, e se o escritório vai bem, todo mundo ganha mais, e é assim que se vive, numa grande parceria, numa grande união. E eu estou aqui para te ajudar a empreender na advocacia, para te desenvolver essa veia empreendedora que você acha que não tem, mas que todos nós temos. A gente só precisa o quê? Fortalecer, exercitar. É que nem um músculo, né? O nosso subconsciente, a nossa mente é que nem um músculo. Se você não trabalha, ele pode ficar o quê? Ele pode ficar defasado, né? Ele pode ficar, como se fala do músculo que fica retraído. Então você precisa sempre estar exercitando a sua mente e quebrando os paradigmas, porque vai ter aquele subconsciente, às vezes ele vai chegar e vai te falar assim, não vai que tu não vai conseguir, não vai. Não, paga isso, estufa o teu peito de manhã, como eu faço todos os dias, e sai para o mundo dizendo o seguinte, eu tenho a crença no mérito de que eu mereço o melhor. Tá bom? Eu queria deixar esse recado para vocês aqui. Legal que participou aqui da live, queria deixar uns dois aqui, foi bastante gente aqui, valeu, obrigado, grande Tonhão, Matheus, o Victor, o Júnior, Profilmes lá, o Marcelo, o Leonardo, a Bruna, a Julie, uma cliente nossa aqui também muito querida, ela e o esposo dela, o grande Alexandre Fialho, Michele, Fernando, e aí garoto, doutor, tudo bem? Dresch, o Hélio Ferreira, Fábio, tudo bem, Fábio? Então assim, eu queria deixar esse último recado aqui antes de encerrar essa live, é justamente isso, tá? Dizer para vocês assim, ó, não se prenda a crenças, não se prenda a paradigmas que foram colocados na sua cabeça para você não seguir, para você não ter sucesso. Se livre disso, tá? E mais, procure se relacionar com pessoas que vai te trazer possibilidades para você passar para outro nível. E você é a média, não esqueça, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, tá certo? Tamo junto, bora vencer, fica ligado, compartilha essa live aí, se você não conseguir assistir toda, assiste aí, porque no final de janeiro, dia 26 de janeiro, nós vamos fazer um desafio que vai ser o pior ano da tua advocacia. Vai doer, nós vamos te virar de cabeça para baixo, mas você vai evoluir na advocacia seguindo os passos que eu segui, tá bom? Tamo junto e bora vencer.